Seja muito bem-vindo à nossa primeira atividade prática de programação. Nessa aula, você vai aprender os conceitos básicos de entrada e saída padrão na linguagem de programação Java. Esse é um conhecimento fundamental para que você possa dar o pontapé inicial no universo da programação de computadores. Vamos lá! Essa é a interface do Visual Studio Code, o nosso ambiente de desenvolvimento integrado na linguagem Java. E se você ainda não sabe como instalar e configurar corretamente o Visual Studio Code para programar em Java, clica aqui no card que tem um vídeo onde nós te ensinamos. Bom, essa é a estrutura básica de um programa em Java. Tudo que nós escrevermos de código tem que estar dentro da função main. Neste momento não cabe explicar detalhes técnicos a respeito dessa nomenclatura tão extensa da função main e da linguagem Java, mas em aulas posteriores nós vamos explicar mais detalhes a respeito da nomenclatura específica da linguagem Java. Mas de antemão, tudo o que você precisa saber é que todo o código que você for escrever em Java deve estar dentro da função main. Mais especificamente, dentro da abertura e fechamento de chaves da função main. E o primeiro comando que nós vamos escrever é o comando de saída padrão na linguagem Java, que é conseguido por meio do comando system, com S maiúsculo, .out.println. Colocamos parênteses, ponto e vírgula no final, para finalizar. É importante ressaltar que o ponto e vírgula é obrigatório. Esse é o comando de saída padrão, responsável pela impressão no monitor. E escrevemos a nossa mensagem: Olá, seja bem-vindo. Ao executar a aplicação, conseguimos observar no terminal a mensagem impressa na saída padrão. O comando de entrada padrão na linguagem Java pode parecer um pouco mais complicado para quem está começando, mas eu te peço para abstrair algumas complexidades, porque elas vão ser solucionadas, vão ser bem explicadas em aulas posteriores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar, escrevo import java.util.scanner com S maiúsculo. Essa importação que eu acabei de fazer é algo necessário da linguagem Java. É uma especificidade da linguagem Java para a gente ter acesso a outros recursos da linguagem. Nesse caso, eu estou importando uma classe específica responsável por obter a entrada padrão. Uma vez que eu tenho importado a classe, vou criar um objeto do tipo scanner. Escrevo scanner reader igual new scanner e passo entre parênteses system.in. Não posso esquecer do ponto e vírgula no final. O que significa isso? Bom, eu acabei de criar um objeto, uma variável chamada reader, que significa leitor em inglês, do tipo scanner, e eu inicializo por meio do construtor utilizando a palavra-chave new. Aqui nesse momento você não precisa tentar entender o que significa esse operador new scanner. Detalhes sobre isso só vai ser explicado mais adiante quando você começar a aprender conceitos de orientação a objetos. A linguagem Java, para quem está começando a aprender, obriga você a ter que lidar com conceitos que você ainda não vai compreender totalmente. Mas isso não vai impedir você de aprender o básico sobre programação. Então, por enquanto, eu peço apenas que você abstraia esses conceitos que você não compreender muito bem. E o comando system.in é para informar que esse leitor vai obter as informações a partir da nossa entrada padrão, a partir do teclado, que é a entrada do sistema. Então, esse comando é a criação do objeto para ler o teclado específico do Java. Aqui é importante fazer uma observação a respeito dos comentários. Todas as palavras que são escritas após o símbolo de barra duas vezes, são interpretados pelo Java como se fossem comentários. São ignorados, não fazem parte do código. E eles são muito úteis para que você registre o significado do seu algoritmo. Bom, e uma vez que eu tenha criado o objeto reader, eu posso utilizá-lo para obter a entrada padrão. Eu vou escrever reader.nextLine. Ponto e vírgula. Essa é a entrada padrão responsável por capturar o que foi digitado pelo
usuário no teclado. Esse comando reader.nextLine é ele o responsável por parar o programa e esperar que o usuário digite alguma coisa. Mas para que o programa consiga armazenar essa informação, reter essa informação que o usuário digitar no teclado, eu preciso guardar ela em algum lugar. Eu preciso de um local de armazenamento. Então nós precisamos criar uma variável, um local na memória do computador responsável por guardar essa informação. Eu vou pular algumas linhas aqui acima e vou escrever string com S maiúsculo user, ponto e vírgula. Esse é o local que armazena um nome. O conceito de variável vai ser explicado em detalhes no próximo vídeo. Entenda, por enquanto, essa palavra user como local no computador onde a informação que o usuário digitar vai ser guardada, vai ser armazenada. A palavra string faz referência ao tipo de informação que vai ser guardada por essa variável. Mais especificamente, significa que essa variável user vai armazenar uma cadeia de caracteres, um nome, por exemplo. Bom, e uma vez que eu tenha criado a variável user, eu já posso utilizá-la para atribuir a entrada padrão e guardar a informação que o usuário digitar dentro dela. Eu vou colocar o cursor aqui antes do reader.nextLine e vou escrever user recebe reader.nextLine. Isso vai fazer com que o valor que o usuário digitar no teclado seja colocado dentro da variável user. Bom, mas para o programa ficar interessante, é importante que eu mude um pouco essa mensagem aqui. Ao invés de olá, seja bem-vindo, eu vou digite o seu nome. E por fim, eu vou criar um outro comando de saída padrão para imprimir as boas-vindas já com o nome que o usuário digitou no teclado. Eu vou escrever system.out.println, que é o nosso comando de saída padrão. Dentro dos parênteses, eu vou colocar aspas duplas e vou escrever olá, user, seja bem-vindo. E ao executar a aplicação, eu já percebo que o programa já solicita o meu nome. Eu vou digitar David, apertar Enter, e observe que a mensagem impressa foi Olá User. Eu esperava que ele escrevesse Olá David, seja bem-vindo. Mas acontece que esse termo user, escrito aqui na linha 12 na mensagem, é interpretado como texto puro e não como a variável que eu escrevi nas linhas 10 e 8. Para fazer com que o conteúdo da variável user seja concatenado, seja juntado com a minha mensagem Olá, seja bem-vindo, eu vou precisar dividir essa mensagem em duas mensagens diferentes. Eu vou apagar o termo users, vou dividir essa mensagem em duas mensagens diferentes, vou colocar o sinal de mais duas vezes, como se eu quisesse somar as duas mensagens, e vou colocar o termo user entre os sinais de mais. Bom, o que acontece aqui? É como se a mensagem olá, vírgula, espaço, fosse somada ao conteúdo da variável user, que por sua vez é somado com o restante da mensagem, representada por ponto final e a frase seja bem-vindo. Dessa forma, quando executar a aplicação novamente, vou digitar o meu nome, David, pressionar Enter e observe que já é impresso a mensagem Olá, David, exatamente como o usuário havia colocado na entrada padrão. E o objetivo dessa aula foi ensinar os conceitos básicos de entrada e saída na linguagem Java. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida ou observação a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva em nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais!